O João, ele é direto, mas ele dá boas respostas e boas manchetes, hein? Sim. Temos aí boas manchetes. Gostei também. Acho que algumas entrevistas coletivas caem, né? Com ele não caiu, não. Ele respondeu algumas coisas boas e temos papo aqui. Pois é, uma manchete assim maravilhosa que ele já solta ali é que o Palmeiras tem nível. Ele falou assim, foi questionado se os pelo Francisco de Laurentiis, né, pelo nosso repórter, se os jovens têm espaço para jogar na Europa. Já tem nível. Ele falou, olha, o Palmeiras tem nível. Ele citou quem? Ele citou Gabriel Menino E o Danilo. Danilo e o, acho que o Patrick, Patrick né? também? Eu acho que o Patrick de Paula também. Acho que os três que jogaram hoje no meio de campo, certo? E ele falou, não só os três, mas o nível de jogo do Palmeiras seria um nível para jogar bem na Europa, só não é melhor porque a gente tem uma sequência grande de jogos. Vocês concordam? Concordo. De um tempo para cá, na Europa, tem muito jogo em sequência também. Isso atrapalha. E entre nós aqui tem alguém que jogou na Europa por muito tempo. Não é você, Zupac. Me poupe dessas palavras elogiosas, Mário. É o Djalminha. O senhor, apesar de... Bom, vamos lá. Mas acho que a curiosidade Bruno, no sentido de... Esses meninos, eles vão ser assediados pelo mercado, porque são jogadores muito jovens e são jogadores que têm muito potencial. E aí, é preciso sair para crescer? Eu acho que desenvolve mais. Porque você tem mais alta competitividade a cada semana. O campeonato estadual, ele exige menos desses jogadores. Mas vem cá, dentro do que eles têm, a agenda deles está escrevendo lá. Tem jogo hoje contra a Ferroviária. Eles estão jogando bem. Eles estão fazendo bem o papel deles. Eu tenho um pouco de dúvida quanto a essa afirmação. Primeiro porque o conceito de elite na Europa é muito subjetivo. O que é elite na Europa? É jogar uma Champions League pura e simples, né? Tem times que jogam a Champions por pertencerem a países com nível técnico mais baixo. Mas eu tenho um pouco de dúvida e um pouco de dificuldade de enxergar... Atualmente, qualquer time brasileiro no nível de elite europeia. O campeão brasileiro, que foi o Flamengo, não fez um grande campeonato. O Palmeiras, que é o campeão da Copa do Brasil e é o campeão da Libertadores, na minha visão, não é nem o melhor time do país. E em muitos desses jogos decisivos, a gente criticou, pelo menos eu critiquei, o nível de futebol que o Palmeiras apresentou. Então, eu vejo o Palmeiras com um modelo de jogo, aí bem alinhado com alguns times da Europa, que é um futebol super objetivo, um futebol vertical, um futebol muito veloz, que não fica perdendo tempo com posse de bola inútil, com posse de bola estéril, um time que quando tem a bola sabe o que faz com ela, mas que nem sempre vem jogando bem. Então, eu sinceramente não vejo o nível de futebol do Palmeiras hoje alinhado com a elite europeia. Para mim, para isso acontecer, primeiro, ele não é. De jogos? Mas todo mundo joga. O Flamengo jogou menos que o Palmeiras, mas é uma sequência pesada também, né? Eu ainda classifico um trabalho bem inicial ainda. Sim. Muito inicial. Sim. Não dá para ter essa expectativa. Ô, Djalminha, o que você acha? Porque, olha, se você pegar os jovens, eles vão jogar na Europa. Vão jogar. Se não amanhã, no mês que vem ou no ano que vem. E aí, você pode colocar junto o Veron, você pode colocar junto talvez até o Wesley. Sim, é um caminho hoje natural. A gente já citou 5 aqui. É que esses meninos do meio-campo, até pelo meio-campo ser um setor tão que vem evoluindo tanto no futebol mundial, né? O ataque está muito ligado à habilidade, o meio-campo está muito ligado a essa questão da inteligência, e eles sempre se mostram tão inteligentes, tão maduros, que o caminho deles, na minha visão, é um caminho mais curto para chegar na Europa do que do Veron e do Wesley. Dos outros, você pega o Vinha, acho que tem nível. Sim. O Sam Gomes tem nível. Não conseguiu jogar na Europa, mas esteve lá. Esteve lá no Milan. E o Felipe e o Luiz Adriano já em uma outra fase de carreira. Mas esses vingaram. Jogaram o Luiz muito. Adriano é o maior artilheiro da história do Shakhtar. Né? E o Felipe com Felipe a carreira Melo, pelo amor de lá. Deus. Mas ninguém foi de Djalminha. Isso é verdade. Djalma, o que você acha, hein, Djalminha? Bom, só a estante do Djalminha fala por si ali, né? A estante do Djalminha ali já é uma coisa constrangedora quando a gente olha e vê todas as premiações ali. Mas você concorda com o João Martins, Djalma? Eu concordo com o João Martins, a primeira parte, né, em relação aos jogadores, a esses 3 jogadores que ele citou que têm qualidade para jogar na Europa. Isso eu concordo com ele. Agora, em relação à equipe do Palmeiras, eu fico muito com a opinião do Zupac. Eu acho que, infelizmente, né, ela, na minha opinião, está distante dos times de elite da Europa. Não só o Palmeiras, para ser bem realista, acho que os times brasileiros, o Flamengo, que é considerado a melhor equipe, aí, também não vejo para disputar contra as melhores equipes da Europa, de igual para igual, não vejo que tem esse nível de jogo. Até os jogadores, como
vocês citaram aí os jogadores do Palmeiras, se você pegar um por um, de repente eles podem jogar na Europa. O Vinha, Gustavo Gomes, Felipe já jogou, o Luiz Adriano, esses meninos, no futuro a chance é imensa de jogar, mas quando a gente fala em conjunto, em jogo, na parte tática, lógico, o Marra citou muito bem, início do trabalho do Abel, pode ser que esse time venha a ficar competitivo para que jogue contra o nível das equipes da Europa. Mas eu acho que ainda não alcançou isso, não. Tem um jogo de velocidade, né? Um jogo moroso, um jogo de muito toque de bola, como normalmente as equipes do Brasil jogam, mas, na minha opinião, ainda está distante de atingir esse nível do futebol, do top, né? Do futebol europeu. Estou falando da nata do futebol europeu. Mas se a gente identificou que tem essas peças, esses jogadores, por que tem essa distância ainda? Onde é que está o problema? Eu acho que é tudo isso que a gente comentou. Acho que é tempo de trabalho. Tá. Acho que é o estágio desses jogadores, porque uma coisa é você ter o Felipe Melo e você ter o Gabriel Menino, mas é um Felipe Melo numa fase final de carreira e o Gabriel Menino numa fase inicial de carreira, né? Só um outro que a gente não citou, acho, mas o Everton é um cara que jogaria. Sem dúvida, sem dúvida. né? Hoje o Everton, para mim, é o melhor goleiro brasileiro em atividade, neste momento. Mas acho que tem o estágio do trabalho, tem o estágio particular dos jogadores e tem o calendário também. Acho que tudo isso interfere. O Palmeiras tem potencial para jogar mais alinhado com os times da elite europeia? Talvez tenha, mas é algo que a gente não viu acontecer, né? Então é expectativa. Mas acho que por todas essas conjunturas hoje, para mim, está um pouco distante. Fala, Djalma. Não, e também tem um fator que, assim, esses jogadores, eles têm qualidade, mas no Brasil, eles nunca estão no seu auge da carreira. Por exemplo, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Danilo, eles não estão no auge da carreira deles. Provavelmente o auge da carreira deles vai ser na Europa. E o Felipe, o Luiz Adriano, eles também já o processo inverso. Eles já tiveram o auge da carreira e hoje estão no Palmeiras. Eu acho que essa é a grande diferença. Os times aqui no Brasil não conseguem juntar os jogadores no seu auge da carreira, porque aí sim seria uma equipe... se junta esses jogadores todos no auge, poderia ser uma equipe que competisse com as equipes europeias de igual para igual. Marra, quando o João Martins dá essa declaração, aumenta a expectativa em cima do trabalho dessa comissão técnica que você tem? Você acha que assim, não quero aumenta. ver o que esses caras vão fazer daqui para frente? Não, só porque eles têm uma visão maior, talvez mais conhecimento, até por terem intercâmbio mais fácil, né? Eles conversam com outros treinadores do mundo inteiro, tudo, mas eu não tenho uma expectativa aumentada por causa disso, não. Eu já tenho uma expectativa alta, porque a possibilidade desses treinadores, do Jorge Jesus, do Abel, tinha com o Ricardo Sapinto também, porque aí tem a possibilidade de trocas com o Sampaoli e por aí vai. Trocas de experiências diferentes adaptadas a um cenário nacional. Isso enriquece. A gente transmite aqui a Premier League com treinadores de diversas nacionalidades, cada hora um está ali colocando alguma coisa diferente e ensinando ou apreendendo algo de outros cantos, de outros centros. Então eu não elevo a minha expectativa. Eu acho que ela já é muito boa e eles já vão fazer alguma coisa boa aqui no Brasil. E em pouquíssimo tempo... 2 taças, tem um ponto Libertadores e Copa do Brasil. Que a gente falou, o Djalma apontou muito bem sobre o estágio dos jogadores, o auge. A gente está falando de uma comissão técnica que também a gente não sabe se atingiu o auge. Eles são todos muito novos, né? Esse é o primeiro grande trabalho da carreira do Abel Ferreira, é agora, né? Ele passou pelo Braga, teve um bom trabalho no Braga. Ele estava no PAOK, é um time modesto, de uma liga modesta, e ele vem para o Brasil e conquista os seus primeiros títulos, né? Então, assim como o Gabriel Menino, assim como o Patrick de Paula e o Danilo, o próprio Abel Ferreira tem muito para crescer como técnico ainda. O auge dele vai ser no Palmeiras? Acho improvável. Acho que ele vai atingir a maturidade dele como técnico nos próximos passos. E eu nem acho tão saudável a gente ficar tentando traçar como parâmetro os nossos times com as grandes equipes europeias. Porque a tendência de frustração é muito grande. Mas né? aí já tem uma coisa muito legal acontecendo por aqui, que há algum tempo os jogadores tinham aquela coisa assim de vamos ver até quando vai durar esse treinador. O treinador, ele rapidamente reconquista os jogadores porque eles levantam taças, porque eles ganham jogos. E aí o treinador, tudo que ele falar, pelo menos parar para pensar, o jogador vai.
E muitas vezes aqui no Brasil, os treinadores não seguiam, porque os jogadores falam, quer saber, eu também não acredito muito no que esse cara está fazendo. Os jogadores foram conquistados com argumentos vencedores. Sem dúvida. Uhum. E a gente também ainda não conhece exatamente o trabalho do Abel e da comissão, né, Djalma, em todas as situações. A gente até agora conheceu na vitória. A gente não conheceu numa eliminação. Mesmo na derrota, que foi uma duríssima derrota para o River, foi uma derrota de classificação, né? Exato. Então, assim, algumas situações a gente não sabe como é que o Abel vai trabalhar. E olha que não sei se amanhã sai uma confusão no elenco, se amanhã chega um baita de uma contratação. Sim. E até uma goleada. O Manchester City do Pep Guardiola, nos primeiros 6 meses, tomou de 4-0 para o Everton. O Liverpool esse ano tomou de 7-2 para o Aston Villa. Isso pode acontecer. A gente está falando de grandes times, com grandes treinadores. O dia seguinte é muito importante, né? Saber como vai ser também no dia seguinte. Fala, Djalma, até essa sequência de temporada que o João falou, né? Não é um começo de temporada para a gente, é sequência de uma temporada que não terminou. Mas assim, a gente não pode negar que a chegada do Abel, a equipe do Palmeiras realmente ela teve uma mudança, principalmente de velocidade de jogo. Isso realmente está claro. Teve uma mudança como jogava antes do que joga hoje. Agora, os problemas irão aparecer. Ele é um treinador jovem, não teve ainda experiência num time grande, uma cobrança que aqui no Brasil é grande, no Palmeiras principalmente. Vamos aguardar, mas eu sinto muita confiança no que o Abel fala, no que ele transmite e no que ele tem de conteúdo de trabalho no campo. Então, acho que a equipe do Palmeiras, a gente está vendo aí o gol, tem muitas jogadas ensaiadas, acontecem as coisas com jogadas treinadas.